Graças e paz, amados. Deus abençoe a todos, quem está em casa. Um dia meio complicado, né? Chuva, muita chuva. Justamente hoje num texto que a gente vai falar sobre as tempestades da vida. Eu acho que o problema às vezes sou eu, sabia, irmão? Porque às vezes que eu preguei aqui, que eu prego de forma esporádica por causa do seminário, toda vez que eu venho chove. E não é pouca chuva, não. É muito. Eu lembro que a última vez que eu preguei, choveu muito, muito. No entanto, que eu não consegui ir embora. Eu tive que esperar um tempo. Mas louvado seja Deus, né? Seja na chuva, seja no sol, seja qual for o clima, Deus é soberano em todas as coisas. Vamos lá, continuar essa série de sermões em Marcos, né? Hoje é capítulo 4. Nós vamos do versículo 35 ao 41. Irmãos, se eu tossir também ao longo da pregação, me perdoa, que eu estou com uma tosse que ela não quer me largar. Mas se Deus quiser, ela vai me largar hoje. O Gregor, ele pregou no domingo, né? E ele veio falando das parábolas, né? Ele falou de todas essas parábolas do capítulo 4. E a gente vai dar continuidade num texto que é bem conhecido da igreja. Os irmãos conhecem esse texto pé e salteado, de ponta a ponta, né? Que é o texto que Jesus acalma uma tempestade. Mas essa noite a gente vai tirar algumas impressões sobre isso, né? Doutrina é muito importante, mas a prática, a experiência também né? Elas andam juntas. E nesse texto, esse é um texto que ele trata e fala com a gente de uma forma muito prática sobre a nossa vida, sobre as tempestades que nós enfrentamos na nossa vida. Vamos ao texto? Marcos 4, versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor meu Deus, estamos aqui nesta noite para louvar o seu nome, para cultuarmos ao Senhor como igreja, como corpo de Cristo. A tua palavra, ela não volta vazia, ela vai e faz o efeito para o qual ela foi enviada. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que essa palavra de alguma forma sirva de exortação, de consolo, de alegria, que seja um bálsamo para as nossas almas, que saiamos fortalecidos e que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, Pai. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Particularmente, o Evangelho de Marcos é um livro que eu gosto bastante e tenho aprendido a gostar cada dia mais. Primeiro porque é um evangelho que dentre todos os evangelhos, ele foi o primeiro a ser escrito. E os outros evangelhos foram escritos muito com base no Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, ele tem uma característica que ele é um livro muito dinâmico, pois as coisas elas acontecem muito rápido. Além de ser o livro mais curto, né, dos evangelhos, tudo acontece muito rápido. Você vai lendo, você vê que
uma coisa em cima da outra vai acontecendo. Por exemplo, no início, nós já vemos que o autor ele não se preocupa em explicar sobre o nascimento de Jesus ou sobre sua genealogia. E ele vai direto ao ponto sobre quem Jesus é. Ele fala já no primeiro versículo que aquele é o evangelho de Jesus, o Filho de Deus. E na sequência dos versículos ele já vai falando sobre o ministério dele na Galileia. Então, só para a gente se situar, é importante a gente dividir esse livro em 4 partes, para facilitar a nossa visão geral sobre o Evangelho de Marcos. A primeira parte é o prólogo, que vai do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 1. Ali é feita uma breve apresentação de Jesus como Filho de Deus, como eu já havia dito, e há um relato sobre o seu batismo e a tentação no deserto. Em seguida, é apresentado João Batista. Então, aqui é a primeira parte. A segunda parte mostra já Jesus na Galileia, onde ele realiza sinais e prega ensinamentos poderosos. Isso vai do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 8, versículo 21. Nessa parte, e é onde está o nosso texto, Jesus ele cura diversas pessoas, ele expulsa demônios, ele prega por meio de parábolas, ele chama os 12 discípulos, ele multiplica pães e peixes, ele anda sobre o mar, ele acalma a tempestade e ele combate religiosos. Olha o tanto de coisa que Jesus, e olha que eu resumi, né? Olha o tanto de coisa que ele fez. Então nós vemos aqui o rei Jesus como servo, trabalhando noite e dia para o reino de Deus. Já a terceira parte do Evangelho de Marcos, nós vemos a jornada até Jerusalém e as predições da paixão, que vai do capítulo 8, versículo 22, ao capítulo 10, versículo 52. Trecho muito famoso por muitos estudiosos, que é conhecido como o caminho do discipulado. Aqui, Jesus explica que é necessário sofrer, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E ainda mais, ele ensina que o sofrimento também faz parte da vida do discípulo, que precisa aprender a carregar a sua cruz. E a quarta e a última parte, nós vemos Jesus chegando em Jerusalém, e ali acontece a paixão e a ressurreição. Então, 4 partes. Esse panorama todo é importante para nós entendermos que em Marcos, além de apresentar Jesus como o Filho de Deus, Rei e o Messias prometido, o Evangelho de Marcos também apresenta Jesus na figura do servo sofredor, que é retratado em Isaías 53. Embora todos os evangelhos tragam esse aspecto de serviço e discipulado, o Evangelho de Marcos retrata isso de uma maneira intensa. Marcos, ele quer que nós vejamos que a vinda de Jesus exige de nós uma ação decisiva. Ele quer produzir em seus leitores um compromisso de fé com Jesus Cristo. Jesus é visto como um homem de ação, em constante movimento. Se você observar, há relativamente pouco do ensino de Jesus no Evangelho de Marcos. Na maior parte do relato, nós vemos ele fazendo coisas e não falando. Com isso, Marcos enfatiza a realidade de que não podemos permanecer indiferentes. Precisamos responder ativamente à obra do Senhor. E um adendo. Responder ativamente não significa ativismo religioso. Que é isso? É aquela pessoa que está na igreja e ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas no íntimo dela, ela não tem um coração de servo. Ela faz para se aparecer,
ela faz por status, ela faz por fazer. Não tem um propósito genuíno. Responder ativamente a esse chamado, antes de mais nada, é compreender quem nos chamou. É entrar no barco com Jesus, independente do que possa acontecer. É vencer as tempestades da vida sem perder a fé e continuar com um coração disposto a servir. Então, agora a gente vai ao texto e nós vamos observar algumas coisas. Se você quiser ficar com o texto aberto, mas todo mundo conhece esse texto bem, né? O capítulo 4, ele começa com Jesus ensinando à beira-mar por meio de várias parábolas, como eu já havia dito. Então, Jesus ensina sobre a parábola do semeador, sobre a parábola da candeia, sobre a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Vários ensinamentos sobre a realidade do reino de Deus. E a gente aprendeu no domingo com Gregory sobre isso, com o pastor Gregory. Jesus estava o dia inteiro ensinando a multidão. E ao anoitecer, ele deu uma ordem aos seus discípulos para irem para o outro lado do mar da Galileia. Depois de pregar o dia inteiro, Jesus falou, agora a gente vai para o outro lado. E isso já era de noite. Provavelmente, os discípulos ficaram preocupados no seu íntimo, porque eles sabiam que o mar da Galileia é um mar extremamente imprevisível quanto às condições climáticas. E muitos dos discípulos que ali estavam eram pescadores e sabiam que a noite não era o melhor período para se navegar. Mas eles obedeceram o mestre e navegaram em sentido a Gadara, que é a outra margem onde Jesus realizaria muitos outros milagres. Outro fato importante nesse relato é que outros barcos o seguiam. O texto deixa bem claro que Jesus foi com os discípulos no barco, mas outros barcos o seguiam. Guarda isso. E então eles foram naquele barco, acredita-se que cerca de 15 pessoas, e começou um temporal de vento. As ondas batendo com força no barco, água entrando e eles desesperados tentando tirar a água. Provavelmente estavam breu pela localização, não tinha lâmpada LED, não tinha lanterna. E com certeza a sensação no coração dos discípulos era, para onde Jesus trouxe a gente? Ele sabia que estava à noite, sabia que as condições climáticas não são as melhores. E por que ele trouxe a gente para essa tormenta? Com certeza no coração deles havia essa dúvida. E isso é tão verdade que quando eles vão acordar a Jesus, o tom de voz dos discípulos é de pura ironia. Eles dizem assim, mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, eles estavam dizendo, o senhor não está preocupado que a gente vai morrer? Vai ficar aí dormindo? O texto diz que Jesus estava na parte de trás, na proa, dormindo num travesseiro. E essa observação indica que o sono era muito pesado. Vemos aqui o lado humano de Jesus, após dias de trabalho, curando e pregando por todo lugar que ia. Jesus sentiu o peso do cansaço. Então Jesus acordou, repreendeu o vento e ainda os exortou, dizendo, por que vocês são tão medrosos? Por que ainda não têm fé? E na sequência o texto vai terminar com os discípulos surpreendidos dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Uma narrativa espetacular. Muitas das vezes distante da nossa realidade, Muitos não têm a noção do que é estar num barco, num náufrago desse,
mas a gente sabe o que são tempestades da vida. E todos aqui passaram por tempestades em algum momento na sua vida. Algumas mais fracas, outras mais fortes, algumas que você parecia que não ia conseguir chegar do outro lado da margem. E quando a gente lê o Evangelho e nós deparamos com um texto como esse, e a gente vê que esse texto vem depois de algumas parábolas, nós logo pensamos o que tem a ver essa história com o resto. Quem nunca pensou assim? Quando a gente está lendo, às vezes, o Evangelho, a gente vê uma história que está fora daquilo que estava contando, do nada muda para uma história. A gente fala, por que o autor começa a contar uma outra história, já muda, né? Parece minha esposa. Minha esposa, às vezes, a gente está conversando, do nada ela muda a conversa, e quando a gente vai ver, já mudou o assunto. Aí conversa uns 15 assuntos em 15 minutos. E às vezes a gente olha para o Evangelho e a gente vê essas coisas. Ou melhor, quando nós vamos para os outros evangelhos, você fala, deixa eu ver essa história lá em Mateus e Lucas. Aí você vai lá. Aí você vê que essa história está em outra ordem contada pelos outros evangelistas, diferente da de Marcos. Ela está no meio de outras histórias. E nós, como igrejas e pessoas que queremos aprender cada vez mais da palavra do Senhor, precisamos mais do que nunca entender que ao ler cada evangelho, o autor tinha um objetivo e que aquela ordem descrita foi proposital para transmitir uma mensagem para aqueles ouvintes daquela época. João Marcos, que é o autor desse evangelho, ele era jovem quando ele começou a seguir a Jesus. Ele era primo de Barnabé, isso a gente vai ver no Atos dos Apóstolos, e segundo os historiadores, ele se tornou um discípulo de Pedro. Então nós entendemos que, obviamente, João Marcos não estava no barco, mas Pedro estava. E ele relatou essa história para o autor, João Marcos, anos depois. Esse evangelho, ele foi escrito, diferente do evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus, o evangelho de Lucas, que foi escrito mais para os gregos. Esse evangelho ele tinha um objetivo de alcançar a igreja em Roma, que era composta tanto de judeus como de gentios, em meados do primeiro século. O que estava acontecendo? A perseguição das autoridades romanas ganhava força com a alegação de que a lealdade a Jesus Cristo e o seu reino colidiam com a lealdade a César. Então, aquela igreja em Roma, mais do que qualquer outra, vivia intensas tempestades. E você pode ter certeza de que essa história, naquele momento, era uma chama para os corações que estavam desfalecendo mediante aquele sofrimento. Então, com isso, nós podemos tirar algumas lições desse texto para os dias de hoje. E eu queria compartilhar com vocês algumas breves lições. E eu vou ser rápido. A primeira lição que nós podemos aprender para os nossos dias é que quando Jesus nos chama para atravessar o mar, não é no nosso tempo, e sim no dele. E esse período, às vezes, é durante a noite, quando as condições climáticas são as mais imprevisíveis. O que isso significa? Jesus nos chama para servir, independente das circunstâncias. Só que, às vezes, nós só nos dispomos quando as coisas estão indo bem. E no caminho do discipulado, muitas são as tempestades que enfrentamos. Lembre-se, recorde agora nesse momento quantas tempestades você passou até aqui e Jesus sempre esteve com você. Com isso nós concluímos que é melhor estar num barco inconstante, onde Jesus está, do que seguir um caminho aparentemente tranquilo com a ausência dele.
Irmão, esteja disponível para servir. Jesus está com você no barco, Ele não vai te abandonar. Segunda lição que nós aprendemos, e lembra que eu comentei, que não só tinha o barco dos discípulos no mar. O texto diz que outros barcos os seguiam. É possível que os outros barcos tenham passado pela mesma tempestade, mas o Evangelho não relata isso. Mas é muito bem possível que isso tenha acontecido, se eles estavam no mar. E o que a gente aprende? Muitos cristãos têm a mania de achar que só eles sofrem, que o mundo todo está contra ele, que tudo é perseguição. Precisamos entender que o personagem principal dessa história não são os discípulos, mas sim aquele que até o vento e o mar lhe obedece, ou seja, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Ele sim é o principal personagem dessa história. Por isso nós precisamos ter as palavras de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9 em mente. E eu gosto muito desse texto, porque quando eu estou me achando coitadinho, eu sempre lembro desse texto, que diz assim: resistam firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Resumindo, o mundo não gira em torno de nós. Essa é a segunda lição. Terceira lição: os discípulos ouviram ensinamentos o dia inteiro sobre o reino de Deus. Foram contadas, pastor Wagner, diversas parábolas. E Jesus não só contou para os discípulos as parábolas, como ele explicava para eles as parábolas, que eles às vezes não estavam conseguindo entender. Então o que acontece? Eles tinham os conceitos, mas eles não conseguiram pôr em prática tudo aquilo que eles estavam aprendendo. Quantas vezes nós estamos na igreja toda semana, culto de quarta, culto de domingo, culto de sábado, estamos em congressos, EBDs, no dia a dia ouvimos podcasts, pregações pelo YouTube, lemos diversos livros teológicos, temos muitas informações, e no momento que a tempestade aparece na nossa vida, agimos como os discípulos, ficamos desesperados. Precisamos aprender que a verdadeira maturidade não está na ausência dos problemas, e sim como nós os enfrentamos. E a pergunta que eu quero deixar para a igreja é: como que vocês têm enfrentado os seus problemas, as suas tempestades? Você tem buscado a sabedoria de Deus para resolvê-los? Ou você prefere chutar o balde e larga tudo de vez? Irmão, às vezes tem dia que eu quero chutar o balde. Mas graças a Deus que Ele me deu uma esposa sábia, que quando eu estou nesses dias, ela sempre vem com uma palavra de ânimo: calma, não é assim, vamos repensar. E às vezes a gente precisa, seja o cônjuge, seja um amigo, seja alguém, seja o pastor, seja um líder, alguém para nos colocar no eixo. E são pessoas que são usadas por Jesus para nos acalmar nesses momentos que nós queremos chutar o balde. São em momentos extremos que precisamos usar o que aprendemos para fortalecer a nossa fé, crendo num Deus soberano que está no controle da situação, por mais difícil e desesperadora que ela pareça. Quando tudo foge do controle, é quando mais nós precisamos nos agarrar à nossa fé em Cristo. Irmãos, não há uma fórmula para isso,
Mas certamente lembrar dos ensinamentos de Cristo nos trará à memória aquilo que nos dá esperança. Será um combustível para nós continuarmos adiante. Então nós precisamos entender que conhecimento e experiência precisam andar de mãos juntas, para que cresçamos não só no conhecimento, mas também na graça. Quarta lição: Jesus se importa, sim, com as tempestades que passamos. Porém, existe um momento apropriado para vencermos esses obstáculos. Naquela situação, Jesus não precisava estar acordado para mostrar que ele tinha o controle de tudo. A sua presença ali já mostra o quanto ele se importava com seus discípulos. E no momento certo ele ia fazer, e ele fez a tempestade cessar. Então há momentos na nossa vida, e todo mundo passa por isso, que nós oramos, que nós pedimos, que nós clamamos, que nós choramos, que nós nos humilhamos diante de Deus. E parece que Jesus está dormindo, parece que Deus não nos ouve, parece que não se importa com a gente. Mas saiba, por meio do Espírito Santo, que a presença dele no barco, ainda que em silêncio, já é motivo para acreditarmos que nada será capaz de nos fazer naufragar. Quinta lição: Jesus ordenou que o vento e o mar ficassem quietos, e tudo ficou bem calmo. Só Deus era capaz de tal ato. E o Jesus encarnado, que também é Deus, revela seu poder com autoridade, mostrando que tem controle não só sobre a natureza, como ele fez, mas Jesus é aquele que tem controle sobre a história, sobre o cosmos, sobre todo o universo. Tudo está sob o seu controle, e toda a autoridade lhe foi dada pelo Pai. Sexta lição: uma exortação, que é uma facada muitas das vezes na nossa alma, quando Jesus diz aos discípulos: como vocês são medrosos e ainda não têm fé. Os discípulos já estavam um bom tempo com Jesus. Tinham visto diversos sinais, como foi dito, suas pregações poderosas, e ainda assim havia medo e falta de fé. Irmãos, fala a verdade, não somos diferentes, né? Somos iguaizinhos. Tem gente aqui que talvez esteja começando agora a sua jornada, a sua caminhada, né, no Evangelho. Mas tem gente aqui com 10 anos, 20, 30, e aí vai, né, 40, 50 anos de fé. E como nós somos vacilantes, muitas das vezes. Né? O medo e a falta de fé nos congelam, nos impedindo de agir da forma devida. Cristo quer mudar isso em nós, para que sejamos crentes confiantes, a ponto de dizer como Paulo, com um certo grau de confiança, Romanos 8, 38, 39, eu gosto desse texto, não só pelo que está escrito, mas a forma, a confiança de Paulo para dizer tais palavras. Quando Paulo diz, porque eu estou bem certo, ele fala, eu estou convicto, eu tenho certeza do que eu estou falando, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós devemos ser capazes de dizer com convicção, e não da boca para fora, que essa tempestade que nós estamos passando, por mais dolorosa que seja, vai passar. Eu tenho que ter essa convicção e eu tenho que falar, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei que no momento oportuno esse problema, essa dificuldade na minha vida vai passar.
E quando isso acontecer, nós poderemos falar também que nem Jó, quando disse: antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. E nós podemos sim ver as mãos do Senhor em cada momento da nossa vida, nos livrando, nos direcionando e nos aperfeiçoando. E a 7ª e última lição é a frase dos discípulos de apavoro, quando eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nossa reação, no fim das contas, depois da bênção, é sempre de espanto. Por mais que saibamos o que Jesus pode fazer, nós sempre ficamos atemorizados quando vemos as coisas que Ele faz na nossa vida. Você pede: Jesus, tira eu, me dá esse livramento, ajuda o meu filho, ajuda no meu trabalho. Aí quando acontece, você fala: meu Deus, olha o que Jesus fez. E esse temor não é um temor de medo, mas é um temor de profundo respeito e admiração pelo Deus que nós servimos. Então Deus faz grandes coisas e nós ficamos espantados. Mas nós também, quando nós lembramos da condição que Ele nos tirou, que era de condenação, não deixando que nós nos afogássemos no lamaçal do pecado, nos salvando em tempo oportuno e nos colocando em uma grande arca, todos nós os que cremos, e assim nos conduzindo ao destino da vida eterna, nós vemos que o servo sofredor é o Senhor e Salvador da nossa vida. A grande bênção da nossa vida não são só os sofrimentos que Deus nos livra e as tempestades que Ele nos ajuda a passar, mas o grande milagre, a grande bênção da nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. É o estado que Ele nos tirou e o estado que Ele nos coloca agora. Justificados, santos, remidos, lavados, regenerados. Povo eleito, sacerdócio de Deus, povo escolhido. Deus nos colocou em outro patamar agora. E nós fomos redimidos do pecado. O que nós aprendemos, essas lições, é para nós entendermos que Jesus está no barco e Ele não vai deixar o barco sucumbir. Acredite, confie, não desanime. Essa é a palavra que o Espírito Santo tem para os nossos corações. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ainda que sejamos infiéis, a Tua palavra diz que o Senhor permanece fiel. Que o Senhor não pode negar essa sua essência, essa sua realidade quanto a nós. E o Senhor sempre está no barco. Talvez tenha pessoas aqui que estejam passando uma tempestade com um filho, com um parente, que muitas das vezes a pessoa quer largar tudo, mas que o Senhor venha guardar ela, venha fortalecer, venha trazer esperança, ânimo, fé, força. Talvez tenha pessoas que estejam passando por doenças, enfermidades na família, que muitas das vezes olha para a situação e acha que chegou no limite, que não vai dar mais, mas a última palavra é do Senhor, Pai. Que o Senhor traga a cura, a restauração. Talvez tenham pessoas na questão profissional, não está conseguindo arrumar emprego, às vezes a sua empresa está com dificuldades financeiras. O Senhor é um Deus que está no barco, e esse barco não vai afundar independente das circunstâncias e o que venha acontecer. Ainda que as situações pareçam adversas, Pai. Seja qual for o sofrimento, seja qual for a tempestade, talvez a tempestade da depressão, talvez a tempestade das drogas, talvez a tempestade, Senhor, do desânimo, Senhor, das crises que nós passamos, Senhor, mas que o Senhor venha, Senhor, fortalecer, Senhor, esse coração, que o Senhor venha, Senhor, falar no mais íntimo, Senhor, da alma dessa pessoa, para que ela venha sair revigorada, restaurada,
restaurada, fortalecida, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E que nós possamos, Senhor, no final das contas, testemunharmos o milagre, as bênçãos, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ainda que isso leve um tempo, ainda que demore, Senhor, mas que a gente venha, Senhor, ter paciência para saber enfrentar tais situações. Eu te louvo e te agradeço pela vida da sua igreja, pela vida das lideranças desta igreja, porque as tempestades que essa igreja passa, as portas do inferno não prevalecerão, Senhor. Nós passaremos todas elas juntas com Cristo, unidos, Senhor, como um corpo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver como comunidade, Senhor, nas tempestades também, enfrentar tempestades juntos, Pai, para que o Teu nome venha a ser exaltado. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.